Oi pessoal, bom dia, tudo bem? A Cris, ela me mandou uma mensagem perguntando acerca da construtibilidade do raiz de 5. Aí eu vou estar mostrando para vocês dois vídeos, tá? Um vídeo mostrando uma primeira propriedade muito importante dos triângulos retângulos e um segundo vídeo mais específico, tá? Falando sobre a média geométrica entre dois segmentos, tá joia? Então, nesse primeiro vídeo, queridos, eu vou estar retratando uma propriedade muito importante acerca da construtibilidade de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é um segmento AB, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Eu vou mostrar para vocês um resultado muito importante, que ele vai ser o seguinte. Nós vamos mostrar que o lugar geométrico dos pontos que enxergam o segmento AB segundo um ângulo de 90 graus, tá? Esse lugar geométrico vai ser um semicírculo, tá? Então, eu vou construir aqui, só para vocês terem uma ideia, um semicírculo cuja hipotenusa é o AB, eu vou obter inicialmente o ponto médio do segmento AB, tá? Que nesse caso é o ponto C. E vou construir aqui um arco circular, tá? Dado o centro e dois pontos dele. O centro é o ponto C, tá certo? E o meu arco é o BA, tá? Então, estou construindo na realidade aqui um semicírculo. Então, o semicírculo ele vai estar centrado em C e ele passa por esses dois pontos, tá? Pelo BA. Ah lá, construir o meu arco circular, que no caso é o semicírculo. Eu vou mostrar para vocês, galera, aqui no software, uma primeira visualização. Eu vou tomar aqui um ponto genérico D, tá? Esse ponto D, ele é um ponto qualquer do semicírculo, tá bom? E agora eu vou juntar dois segmentos aqui. Eu vou fazer o segmento BD e vou fazer também o segmento DA, tá? A minha proposta é mostrar para vocês que, independente da posição do ponto D, a medida desse ângulo aqui vai ser sempre 90 graus. Olha que interessante, tá? A minha proposta é, dado o semicírculo, né, e um ponto qualquer dele, ele vai enxergar isso aqui sempre um ângulo de 90, e dado também um ângulo de 90, a gente vai mostrar que esse ponto é de um semicírculo, tá joia? Então, ó, eu vou fazer aqui primeiramente o seguinte. Imagina que você tem esse ângulo de 90 graus já construído, tá bom? Você tem aqui um triângulo qualquer, um triângulo retângulo, tá? E o meu objetivo é mostrar o seguinte, que esse ponto, ele obrigatoriamente ele vai pertencer ao semicírculo, tá? Agora, para demonstrar essa propriedade, o que eu vou ter que revelar, né? Que a distância, sendo o C o ponto médio, eu só preciso de mostrar que a distância de C até D vai ser a mesma distância de C até B, que é a mesma distância de C até A, tá? Esse aqui vai ser a nossa proposta, tá joia? E para isso a gente vai fazer a seguinte construção. Deixa eu tirar aqui esse segmento Gzinho, tá? Eu vou estar traçando uma semirreta, então nós vamos começar, tá? Eu vou traçar aqui uma semirreta, beleza? Certo? Uma semirreta que passa pelos pontos D e C, e eu vou tomar nessa semirreta um ponto de forma que essa distância ela vai ser repassada aqui para frente, tá bom? Então, eu vou fazer isso utilizando um círculo dado o centro em um dos pontos. Centrei aqui passando pelo D, eu vou obter esse ponto, tá? E esse ponto é, que característica que ele tem? A medida do CD é a mesma medida do CE, perfeito? Eu vou ocultar a minha semirreta e eu vou traçar aqui duas coisas. Olha só que interessante. Aqui o meu segmento DE, né, que tem a medida J, e daqui até aqui eu vou fechar. Perfeito? Galera, olha só o que acontece. Primeiro, essa distância não tem o mesmo valor daquela dali, então eu vou fazer algumas marcações, tá? Eu vou chamar um segmento de medida A, Azinho minúsculo, demarcando que vai ser esse, tá? Esse é o Azinho, e o outro também é o Azinho, que vai ser daqui até aqui, do C até o B. E uma outra marcação que eu vou ter vai ser a Bzinho.
Bzinho vai ser do D até o C e Bzinho também vai ser do C até o E, perfeito? Esses dois triângulos aqui, galera, tá? Os dois triângulos DCA e BCE, eles vão ser congruentes pelo caso lado, que é Bzinho, eles têm um ângulo aqui, né, que é comum aos dois, tá? Eu vou fazer aqui algumas marcações. Aqui é o ângulo verdinho, tá? Eu vou tirar o rótulo dele, vou chamar ele de verdinho mesmo. E esse outro ângulo aqui, ele também vai ser o verdinho, né? Se a gente for perceber, o ângulo o ângulo CECB, ele também vai ser verdinho. Esses dois ângulos são chamados opostos pelo vértice. Então, a primeira consideração que eu tenho é que aqui é 90, né? Esses dois ângulos aqui, eles são congruentes por serem opostos pelo vértice, então eu gero aqui dois triângulos, né, congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. B, verdinho e A. B, verdinho e A, tá? Então, eu vou fazer aqui mais duas marcações. Eu vou chamar aqui de uma letrinha C, tá? Indicando que esse C, ele é a medida desse lado, né? O vértice A, né? Ele tá lá, tá? E uma outra medida, Czinho, que vai ser a medida do BE, tá? A medida do BE. Perfeito? Esse anglinho agora, né? Eu vou dar um nome para ele. Esse anglinho, ele vai ser, vamos dar uma cor para ele. Ele vai ser um ângulo vermelhinho, tá? Agora, esse ângulo vermelhinho, ele não é oposto ao B? Quem é oposto ao B no outro triângulo? É esse daqui. Então, eu também vou fazer essa marcação. Vou criar esse outro ângulo, tá? E a cor dele também vai ser vermelhinha. Desculpa. E a cor desse ângulo aqui vai ser a mesma do outro, porque eles são congruentes, tá joia? Olha lá, um outro ângulo de medida vermelhinha, tá bom? Um outro princípio agora que vai ser interessante, eu vou marcar esse outro ângulo aqui, olha. Né? Esse outro ângulo ele vai receber uma cor diferente. Vou dar um amarelo para ele, tá? Queridos, olha o que eu tenho. Esse ângulo vermelho mais esse ângulo amarelo, já que esse ângulo aqui em cima é 90, ele não tem que ser 90 graus, não tem? Tá? Então, ó, eu vou chamar esse lado aqui, esse outro lado, de uma medida D, perfeito? Olha, esse outro lado aqui, ele tem uma determinada medida D, tá? Olha esse triângulo aqui de cima, ele é o triângulo CD e daqui até aqui é 2A. Ele é C, aqui é 90 e aqui mede D, perfeito? Agora, olha esse outro triângulo BDE, né? Ele tem um lado D. Esse ângulo aqui, quanto que ele mede? Não é vermelho mais amarelo? Agora, quanto que é o vermelho mais amarelo? O vermelho mais amarelo, ele também é 90, né? Então, ele tem D, 90 e C. E o outro também tem, ó, D, 90 e C, né? Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o meu triângulo, né? O meu triângulo, né? Eu posso escrever que o meu triângulo ADB, certo? Ele vai ser congruente ao nosso triângulo, o triângulo ADB, ele vai ser congruente ao triângulo DBE. Tá certo? O triângulo ADB, ele vai ser congruente ao triângulo DBE, né? Por que eles vão ser congruentes? Pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Observem o que eles têm de lado. O lado é o C, não é isso? Os dois têm um ladinho valendo C. Eles têm aquele ângulo de 90 graus, tá certo?
E eles têm também em comum o outro lado, que é o D. Perfeito? E eles têm também em comum o outro lado de medida D. Por isso é que eles são congruentes. Tudo bem? Tanto o da esquerda quanto o da direita. Tá? ADB e DBE. Perfeito? Então, o ângulo que é oposto, tá, ao lado Dzinho também vai ser o mesmo dele. Então, esse ângulo aqui não é vermelhinho, então esse ângulo aqui ele também obrigatoriamente tem que ser. Tá? Quando eu for fazer essa marcação, obrigatoriamente essa marcação tem que ser do ângulo vermelhinho. Tá certo? Então, esse ângulo ele também tem que ser o vermelhinho. Perfeito? Por conta da congruência entre eles. Agora, observa aqui, galera. Esse ângulo não é vermelhinho e esse daqui também não é? Então, esse triângulo é isósceles, não é? Sendo esse triângulo isósceles, o que eu posso conferir? Obrigatoriamente, essa medida tem que ser a mesma medida dessa daqui. Esse é o grande resultado que a gente chega, tá? Essa medida A, ela tem que ser a mesma medida B, não é isso? Conferindo essa proposta muito interessante. Se esse triângulo ele for retângulo e a hipotenusa for AB, obrigatoriamente a distância do ponto médio até o D tem que ser a mesma distância daqui até aqui e daqui até aqui. Não é? Vislumbrando aquele resultado que é interessante, que esse ponto, ele obrigatoriamente ele vai pertencer ao semicírculo. Não é? Então, sendo esse ângulo 90 graus, obrigatoriamente, né, esse ponto ele tem que pertencer àquele semicírculo. Tá? E agora nós vamos fazer o próximo passo, que é o contrário. Será que qualquer ponto do semicírculo também faz com que aquele ângulo seja 90 graus? Tá? E aí esse é o nosso próximo passo. A gente vai fazer agora a recíproca desse passo. Eu tenho aqui um segmento AB, tá? Que eu vou criar aqui o meu segmento AB. Eu vou obter o ponto médio, tá? Eu vou traçar agora o semicírculo, tá? Que vai ser o nosso arco circular. Eu vou traçar aqui o semicírculo e eu vou tomar nesse semicírculo um ponto qualquer, tá? Um ponto D. Esse semicírculo eu vou fechar, tá? E eu vou traçar aqui o meu segmento CD. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é mostrar, né, que aquele ângulo lá em cima, ele obrigatoriamente vai ser 90, tá? E a demonstração desse fato, galera, é muito simples, tá certo? Eu tenho aqui algumas letrinhas que eu vou demarcar, eu vou chamar de R, né? R é o raio desse semicírculo, daqui até aqui é R, daqui até aqui também é R, tá? E daqui até aqui também é R. Tá certo? Eu estou subdividindo isso daqui em dois triângulos isósceles. Vocês estão percebendo? O ADC e o CDB. São dois triângulos isósceles. Esse ângulo aqui, se ele for alfa, esse de cima também tem que ser. Confere. Se eu marcar esse ângulo como sendo... Desculpa. Se eu marcar esse ângulo como sendo o alfa, não é? Se esse daqui for alfa... Se esse ângulo for alfa, o lado de cima também tem que ser propriedade do triângulo isósceles, ok? Se esse ângulo for alfa, esse daqui também tem que ser, tá? E no triângulo da direita, se eu marco um ângulo como sendo o beta, tá? Se eu marco um ângulo como beta, por exemplo, se esse ângulo aqui da base for beta, o outro ângulo também tem que ter essa mesma medida, né? O outro triângulo também tem que ter a mesma medida beta. Confere? Certo? Por quê? Dois triângulos isósceles, um na esquerda e o outro na direita. E nós não sabemos que na geometria de Euclides a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, né? Então eu vou chegar na seguinte expressão, não é isso? Eu vou chegar na seguinte expressão, né? Qual expressão que eu vou chegar?
alfa mais beta, isso me resulta num ângulo de 90, não é isso? Então, ó, alfa mais o ângulo lá de cima é alfa mais beta, né? O outro ângulo, o lá de baixo, é o beta. Isso obrigatoriamente me resulta no 180 graus, né? Que é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, não é isso? Certo? Ou seja, 2 vezes alfa mais 2 vezes o beta, isso tem que resultar no ângulo de 180 graus, perfeito? Dividindo os dois lados por 2, olha o que eu chego, que alfa mais beta obrigatoriamente é 90. Tudo bem? Esse é o resultado que a gente chega. E esse resultado, ele na realidade, ele revela aquele meu interesse, né? De todos os pontos do semicírculo enxergam esse ângulo segundo um ângulo de 90. E reciprocamente. Se esse ângulo for 90 graus, obrigatoriamente esse ponto D, ele pertence ao semicírculo, né? Então isso é uma equivalência lógica. Então nós podemos ter certeza que o lugar geométrico dos pontos que enxergam o AB segundo um ângulo de 90 graus, né? Esse lugar é o semicírculo, perfeito? E esse raciocínio ele vai ser utilizado, tá, na construtibilidade do raiz de 5. Daqui a pouquinho eu volto a falar dele para vocês. Até mais.